Rode a vinheta. Programa de hoje, uma das vozes mais conhecidas do jornalismo esportivo. Agora praticamente só falta levantar a taça. É tetra! A mulher já cobriu 11 Olimpíadas e 8 Copas do Mundo. Pega esse murro na boca! A jornalista e apresentadora Milena Ciribelli. Fala, Milenó. Isso aqui tem história, hein? Adorei as imagens que vocês escolheram. Não, isso da é pra manchete. isso aí é pra destruir a gente. É o estilo. Não é, não. É muita maconha. A maconha é maconha com edição. É uma combinação que é feita. Eu sou totalmente contra maconha porque deixa o cara muito bobo. Aí ele faz esses negócios e acha que tá arrebentando. Todo mundo gosta, mas Emílio. ele Você não recebe sentiu um carinho? Claro, super carinho. Aliás, agradeço muito esse convite lindo de vocês. Estou muito feliz de voltar a encontrar o querido Emílio depois de tanto tempo. Tem história, bicho. Você tá vendo? Trabalhamos Mas você juntos tá linda. na manchete. Exatamente. Trabalhamos juntos, fizemos carnaval, lembra disso? Exatamente. Caraca. Eu chamava Emílio. Agora com vocês, Emílio. Você lembra? Mas você tá linda. Eu tô um lixo. Querido, eu tô um caco. Eu tô um caco. Ótimo, tô nada. E a gente, eu chamava... Agora o gato Emílio. Garoto. O gato na manchete. Gato de botas. Mas a Milena, é que na época você fez rádio no Rio de Janeiro. Isso. E era um super sucesso no Rio. Eu comecei na Rádio Fluminense. Isso. Aqui lançou todas as bandas do Rock Brasil, né? Legião, Paralamas, Kid de Abelha, essa galera toda começou lá, né? Sim. Então, Circo Voador. Um marco, assim, Circo Voador. Você chegou aí, o Circo Voador? Não é da minha época, mas eu sei. Cazuza e por aí vai. Não, o elenco que você falou é dessa época. O circo ainda tá lá, ainda existem eventos, né? Mas aquela época era incrível, né? Tinha, como no Morro da Urca, né? Isso. Tinha o Circo Voador, o Morro da Urca. Lembro de assistir Blitz no Morro da Urca. Nossa, aquela coisa emocionante, né? Rio de Janeiro, cara do Rio. E ainda com um som maravilhoso, né? Eu que amo rock and roll, né? Sou roqueira até hoje. Tim Maia que não caía também, né? Nossa Senhora. Você sabe que eu não sei se naquela época era melhor ou se hoje é melhor que aquela época. O que você acha? Eu acho que de música, desculpa galera de hoje, mas não tem melhor do que anos 80, Foi o que eu falei 90, não tem, gente, não tem. Essas bandas todas, o que tem de hoje de novo, muito bom de rock and roll? Fala. Olha, a gente parou na década de 80 e 90, acho que o último foi Capital Inicial. Nossa, tá, mano. E o Restart? Não tem sacanagem. Não, mas Restart era bom. Não, foi a década de 90, Restart teve era bom. Charlie Brown Jr. no show do Restart. Não, Rapa, Charlie Brown. Isso é 90. Isso é 90, tô falando da última. CPM 22? Paramos aí. Já é 2000. De rock? Rock mesmo. Mas assim, claro, bandas maravilhosas que vieram depois. O Skank, né? Jota Quest. Boa. Essa galera toda, assim, incrível que até hoje todo mundo... E eu acho bonito ver que até hoje essa galerinha novinha curte Legião Urbana, né? Renato Russo é exaltado atemporal. até hoje. É horroroso. Mas é chato. Um pouco chato, né? Acho horroroso. Não Eu fala gosto. isso, Muito gente. chato. Acho Legião fala isso. horroroso. Quem? Eu acho. Legião? Legião e Led Zeppelin, atemporal. por mim, O Led Renato Zeppelin Russo. não significa fala isso. nada. Não, aí Led não. Zeppelin não faz Deixa isso comigo. Deixa o LED aí. Assim como Robert Chaves Plant não faz pro isso. Emílio não significa nada, essas duas bandas pra mim também, No dia olha. que eu fica soube quietinha que aqui, Robert Maia. Plant viria ao Brasil, eu falei, vamos assistir Led Zeppelin. Mas... Led Zeppelin é fantástico. Led Zeppelin eu ouvia no trator. Eu tinha um TKR no trator no interior. Ia cortando o cano. A Master Ferguson. Mas você sabe que esse o Renato Russo, ele era um cara assim muito... Ele era um cara... Ele era um cara assim meio... Tipo Gueré. né? Diferente. E na época... isso aí faz, sei lá, 40 anos, nem sei quanto tempo faz isso. As rádios colocavam uma vinheta na música. Sim. Então era assim, ele tava cantando Será, ele tem que pôr Jovem Pan, uma coisa assim. É uma É o bobagem. carimbo, né? O carimbo. Um carimbinho que tinha. Aí eu trabalhava aqui na Jovem Pan. E aí não sei quem me falou, pô, pede lá o cara ver da entrevista, pô, pede pro Renato ver se ele Faz o carimbo. ele encaixa um Jovem Pan na música. Aí eu cheguei, ô Renato, beleza. Fala, Renato. Você tá, tudo bem? Eu amo pô, isso aí. sabe o que é? Pô, eu preciso Tá lá. Você estamos aqui com o estúdio e tal, não sei o quê. Ele, todo, né, Renato Russo. Isso. Bonzão. Que país é esse? Que país é esse? É, o bonzão. Pô, você não tem como ir lá, colocar um Jovem Pan na Cheio música? de dedo. Ele falou assim,
Isso é a mesma coisa que você pedia para o Leonardo da Vinci dar uma pincelada na Mona Lisa. Eu falei, vá pra puta que pariu. Vai dormir. Não fui eu nem que pedi. Você acredita? Era só um jovem pan. Eu humilde na comparação. É uma pessoa muito humilde, né? Você. Eu tive a oportunidade de conhecê-los, né? Ele, Cazuza, enfim, eles iam pra Rádio Fluminense e às vezes aguardava, o pessoal da gravadora levava e deixava eles esperando no estúdio. E eu tava lá na mesa, meu Deus, eu não sabia se olhava pra eles, né? Se eram as picapes, né? Cartucheiras nessa época. E eu não sabia o que eu fazia, se eu olhava pra eles, se eu queria, né? Conversava ou se eu tomava conta ali do meu trabalho. Mas eu me lembro do Renato Russo e aconteceu uma coisa muito, assim, interessante, porque ele chegou no estúdio e ele gostava muito de signos, né? Ele gostava de astrologia, gostava de saber sobre isso. E aí ele olhou, eu tava lá, né? Tudo aqui, né? Anunciando lá a música lá, e de repente ele olha pra mim, qual é o seu signo? Ponto. Exatamente assim. Aí eu, né, já morri de medo de falar, porque eu tenho certa Fala receio de escorpião falar. e não gosta. Exatamente, eu sou escorpião. Não sabia, eu tenho a sensibilidade. Pois é. E aí eu falei assim, puxa, quem não sabe nada de astrologia, fala logo, escorpião, é o você pior signo. Socorro. E eu falei, puxa, será que ele entende realmente e tal? Aí eu respondi, aí ele começou a falar, seu signo não sei o quê, é um signo bom, não sei o quê, começou a conversar. Beleza, aí eu fui assistir, né, alguns anos atrás, um musical, falando dele, né, do Renato Russo. E aí foi muito louca a minha experiência, porque eu sentei, mais ou menos na terceira fileira, e de repente o ator que fazia o Renato chegou e olha pra mim e fala, qual é o seu signo? Caraca. Aí eu tive que esperar a peça acabar e fui lá falar com ele. Falei, amigo, você não tá entendendo o que você fez. Você fez o que o Renato Russo fez no estúdio comigo. Caramba. E aí ficou todo mundo assim, sério. Eu falei, eu tinha que esperar acabar o espetáculo para te contar. Tá vendo? E outras, né, situações, né? O próprio Cazuza, que já estava nessa época com menos cachinho. Porra, Cazuza, né, também era Godoy. Complicado, né? Difícil. E aí mas na época era assim, né? A época estilo, era meio... né? Não é. Era a época meio de superstar, tal. Tinha aquela coisa de banda Michael de Jackson, superstar. Deixa eu fazer um break. Opa. Eu tenho que fazer, né? Então vamos fazer um break rapidinho. A gente continua com a Milena aqui. O Instagram dela é Milena com Y. Só Milena? Que luxo, Milena hein? Ciribelli Oficial. Ah, Milena Ciribelli. Ciribelli com I, gente. Com I. Isso. É Ciribelli. Não é com E, porque muita gente, aliás, vive trocando. Renata, né? A Renata é minha prima. Então, o pai dela que foi registrado com E, Ciribelli. Então, o que acontece é que chamam direto ela de Milena e me chamam de Renata. A gente já tá até acostumado, nem corrige mais. Só na hora que fala assim, vou postar. Eu falei, então marca Milena. Por favor. É isso aí. Falo. Então entra lá, ó, Milena com Y e Ciribelli com 2 L's. Também você complicou bem esse nome, né? Italiano, que gostoso. Oficial é italiano. Então, Reginaldo, faz o break rapidinho. Gostei. Não, os caras tiram. Não faz assim, não. Depois o YouTube. Depois ai, que bom, graças a Deus. O YouTube, ele lima umas coisas. É complicado. Já que... Pois não, Zuzi. Não, que a gente tá falando sobre estrelas. E, bom, primeiro eu queria confidenciar que eu te acompanho faz tempo, assim, e realmente gosto muito do seu trabalho. E você é radialista e na Globo sempre me emocionou. Tem um documentário do Galvão que chama Olha o que ele fez. E a gente estava falando de estrelas, e nesse documentário mostra um Galvão Bueno bem estrela, ele mesmo assume, né? Como é que foi trabalhar nessa época no jornalismo da Globo com o Galvão Bueno? Porque o que ele falava mudava a história, e você também, de um jogador. O exemplo é do Zinho, que eles pegaram no pé do Zinho, o Zinho, o pai dele chora. Como é que era essa época de trabalhar com o Galvão e o que você falava chegava em tanta gente assim, influenciava? Olha, o que eu mais ouço hoje em dia é... Milena, eu te via desde criança. Eu falei, tudo bem, sabe? Que bom que você sempre esteve bem acompanhado, é o que eu respondo. Porque essa galerinha que via, né? Chegava da escola, assistia o programa e tal. É uma coisa emocionante para mim, até hoje, perceber que o meu trabalho marcou e ficou, né? Até hoje. Mas assim, o Galvão, ele sempre me tratou muito bem. Então, quando às vezes as pessoas comentavam alguma coisa, falavam, ele isso aqui, eu falei, olha, gente, Galvão é 10 comigo. Então eu não posso falar nada. Sempre me tratou bem, sempre vi
né, as situações, ele tratando bem as pessoas, então eu não presenciei. Eu tenho até que assistir, né, o documentário. Não, documentário desce o cacete. É. Depois, obviamente, faz uma homenagem. Mas no começo é descendo o pau no Galvão. Justo. E aí o que mais me perguntavam do Galvão na rua, fala pra mim, qual é o time do Galvão? Cara, ele odeia o Corinthians, né? Porque assim, ele odeia o Flamengo também, né? Porque não sei o que. Que time que ele é? E aí eu ficava, né? Não, Flamengo com certeza ele tem ódio. E eu não podia falar, né? Lógico. Só o que ele filho é, né? dele. Ele é, né? O Rubro-Negro. Mas só muitos anos depois, poucos anos atrás, até que o filho dele falou, né? Num programa. E aí pronto, aí todo mundo ficou sabendo que ele torce pro Flamengo. Mas ele é bom, né? Fantástico. Galvão é bom. A gente sente falta, né? De ouvir a voz do Galvão, aquele jeito dele. Ô, Milene, você cobriu várias Copas e Olimpíadas também. Você faz um paralelo do futebol. Como é que tá acontecendo com o futebol? Você viu vários times. Então, sim, não. Ela pegou a Globo rica. Isso aí. Hoje é a Globo pobre. Você não pega, você pegou a Globo rica, não é? Saiu em 2009. Ela pegou a Globo, não é? Em primeiro lugar. Então, isso é a Globo bom. Isso é bom a gente deixar bem claro que agora a Globo tá numa miséria. É igual a gente. Não, igual nós. Tô falando pra vocês. Os caras vão com o celular se filmando na rua, igual nós. Igual o fuzil. Assistente. Tá uma pobreza a Globo. Você fica chateada com isso. E é iPhone ainda. Não, eu só ia fazer uma observação do que você falou. Muita gente acha que eu fui a todos os eventos. Eu não fui. Não, foi sim. Não fui. Você foi sim. Foi, mas você não quer falar. Você tava lá. Ela pegou o avião e ela não sabe. O Emílio pôs ela até lá. o motivo que muita gente pergunta, mas por que você saiu da Globo e foi pra Record? Muita gente pergunta isso. Porque eu nunca tinha feito uma Olimpíada em loco. Eu só fazia no tubo que você eu fazia, eu ficava no estúdio, né? O evento que eu tinha ido bacana foi a Copa da França. Aliás, o Kim estava comentando que ninguém sabia lá, né, da Copa das Meninas, né? Sim. E isso aconteceu comigo na Copa da França em 98. Além de apresentar o Esporte Espetacular, eu também ia para a rua para fazer os links de manhã pro Bom Dia. E aí, cada dia era uma situação, era um lugar e tal. Aprendi a falar francês com os taxistas, que todo dia conversavam e tal. E o que acontecia? Eu fazia um povo fala. Perfeito. Quando eu ia conversar com as pessoas, eu perguntava, e aí, o que você tá achando? Copa? Ninguém sabe. Tipo fuzil na rua aqui. Eu falei, gente, não é possível, nós estamos em Paris e as pessoas não sabem que vai começar, né? Isso eram dias antes, vai começar a Copa. Então foi assim, foi num crescendo. E o que os taxistas falavam para mim na rua? Todos os dias, quando eu ia, eu não tinha carro para todo mundo, né? Mas assim, não tinha que ir para todo mundo, então eu pegava um táxi e foi bom para mim, porque eu treinava, né? Eu não entendia nada de francês quando eu cheguei lá. E aí os taxistas começavam a falar, vai dar Brasil, com certeza vai dar Brasil, o Brasil é favorito, blá, blá, blá. Aí eu... Foi vendida aquela Copa. 98. Foi vendida. Não, foi vendido. O Brasil vendeu aquela Copa. 2 gols de Zidane. O Brasil vendeu aquela Copa, ele vendeu aquela Copa pra fazer aqui. Você sabe disso. É que a gente não pode falar isso aqui, porque senão dá problema. Uma coisa. A Copa, quem vende é a sede. Você sabe disso. Essa é uma conversa. Você estava nas reuniões. Deixa eu te falar. Fala você, menino. O futebol é uma caixinha de surpresa. Então, aquela Copa, que foi do Ronaldinho. Sim. Ronaldinho teve lá o negócio. Aquela Copa foi vendida. Foi vendida para fazer aqui. Olha e aí. aqui... Porque compraram do Brasil. Aquela Copa. E o 7-1 também? O 7-1 o Brasil vendeu. Que estava na época da Dilma. Estava com muita dívida. O Brasil vendeu para... Cada gol $1 milhão. Claro. Quem ganhou? Tristeza. Quem ganhou? A Alemanha, não foi? Então, vendeu para a Alemanha. Quem era a sede? Brasil. Quando é país fraco, não tem isso. País bom tem, você sabe. Ela sabe. Voltando ao que eu ia dizer. E aí, tipo assim, do meio, né? Que a França foi chegando. A França que nunca tinha ganhado um título, né? Foi indo.
E aí ficou todo mundo, né? Gente, a França tá chegando. Ah, claro, no Brasil, na final, com certeza, vai dar Brasil. Vai, e aí aconteceu aquilo tudo que todo mundo, né? Se lembra. Se não, dá uma olhada aí na internet. Muito triste, E aí, infelizmente, nós ganhamos de trabalho, assim, foi uma realização, que era isso que eu ia falar pra mim, ter trabalhado lá, maravilhoso, né? Um mês lá trabalhando. E agora o final, né? Que a gente teve a triste derrota. O que você ia fazer? Desculpa, eu interrompi. Não, ela acabou respondendo, mas eu posso até emendar uma outra pergunta. Eu converso falando da questão de jogadores. Jogadores, por exemplo, desde você falou 98, a gente tinha lá o Ronaldinho, tinha o Rivaldo, a gente tinha o Edmundo, tinha vários craques ali. E hoje, de 2010 pra cá, tudo muito centralizado no Neymar. Agora, você acha que caiu de produção o futebol brasileiro? O que você acha do nível do futebol brasileiro? Você acha que ainda tá alto ou ainda tá mais ou menos? Olha, eu acho que a gente tem grandes craques, né? Não é à toa que os times lá de fora, né, já vão comprando os garotos, Hendrick, enfim, essa galera toda que com certeza vai fazer muito pelo futebol brasileiro. Tenho certeza disso, daqui a pouco. Mas, infelizmente, não sei porquê, a gente não tem outros nomes tão fortes e fica tudo em cima do Neymar. Todo mundo contando que o Neymar esteja presente, que, digamos que ele carregue. Faça chover. Isso. Não, mas ele é o melhor, pô. Não, com certeza. Ele é o melhor, ele é o melhor. Maravilhoso. Eu também acho. Tamo junto, Ney. Volta pro Santos. É que os caras inventam uns de vez em quando aí, mas, pô, o Neymar é... Muita gente torce contra o Neymar. É lógico, porque o cara é rico. Inveja. A gente sabe como é. Nós somos bonitos também, a gente tem muita hater. Chama-se hater. Você também tem hater. Eu também tenho, né? Eu entendo o menino Ney. Ela é queridíssima. Eu entendo o menino Ney, porque eu também tenho muitos haters. Você tem haters? A gente entende. Porque é o seguinte, se você pegar o Neymar, você fala assim, o Neymar, né? Pô, o Neymar joga em alto nível há quantos anos? Desde 2009. Pô, desde 2009. Ele é muito exigido, Desde 2009 esse cara tá no... Carrega. Pô, você tá brincando. Agora, Milena, eu ia te perguntar o seguinte. O futebol, ele mudou desde que você estava na Globo no sentido de transmissão. Se você pegar até pouco tempo atrás, a Globo, por conta dos direitos de transmissão, é praticamente dona dos times brasileiros. Os times não viveriam sem a receita da Globo. De uns tempos para cá, começou a pulverizar. A própria Record teve o Campeonato Paulista, você tem a Sul-Americana no SBT, você teve Libertadores no SBT, você tem a Champions League, agora vem a Amazon Prime. Você acha que essa é a tendência, assim, e com isso o jornalismo esportivo também vai se realocar? Porque antes não tinha muito futebol fora da Globo. E eu queria sua visão sobre isso. Eu acho, principalmente para nós profissionais, isso bem saudável, né? Eu tive a oportunidade de fazer 2 anos de Cariocão, agora pela Record, né? E esse ano, o meu primeiro Paulistão, que eu também nunca tinha feito. Então, para nós é excelente, né? É ótima essa pulverização, digamos, né? Mas não dá muita sorte a Record. Não combina. Por que não combina? Olha, no primeiro ano do Cariocão, para mim, deu muita sorte porque deu o Flamengo, né? Dá para vocês repararem minhas cores favoritas antes que alguém pergunte. Esse da não que a Record não faça bem. Não, faz bem, pô. Mas foi até o nosso querido... que ia fazer a homenagem de escola de samba. Kleber Machado. Kleber Machado. Mas a final foi aquele time de Diadema. Foi uma final ruim, né? Deu azar. Deu azar. Mas o SBT deu sorte, porque o Corinthians caiu na Libertadores, pegou a Sul-Americana e eles estão transmitindo. Deu sorte agora pra SBT. Porque é difícil, né? Porque antigamente tudo era na Globo. A Globo era muito rica. Monopólio. Era monopólio. A Globo, essa moça que aqui está ao meu lado, ela tinha as pautas. Pompa e circunstância. Ela teve, por exemplo, a Globo era tão rica, mas tão rica, que eles iam transmitir. Você sabe disso. Nossa. Posso contar ou não? Conta, então vou contar. A Globo, o pessoal que tá aí casa sabe. Ela tinha Sport TV, que é da Globo. Sim, claro. Tinha Sport TV e tinha Globo. Sim. Que é o Galvão e tal. E tinha Plim. Plim. Certo. Tinha um jogo, Corinthians e São Paulo. Certo. Ia um ônibus da Globo, um ônibus normal da Globo, com as câmeras,
outro ônibus normal da Globo para a transmissão, equipe VTs e não sei o quê, 2 ônibus da Globo e 2 ônibus da Sport TV. Da Sport TV, para pegar o mesmo sinal. E a Milena de helicóptero. E hoje os caras fazem tudo no celular. Fala onde é o jogo, no Morumbi? Deixa helicóptero. Manda o helicóptero, os carros. O helicóptero, gente, só pintou quando eu fui entrevistar a Ivete Sangalo. Aí apareceu o helicóptero. Tá vendo? Eu tava no show da Ivete, isso aí foi sensacional. Gente, essas coisas me emocionam. Eu tava no show da Ivete, aí de repente lá na praia de Copacabana, um show que foi histórico e tal, não sei quantas mil pessoas, e era aniversário dela, então ela também estava toda contente. Aí a gente assistindo aquela coisa, né? Naquela areazinha mais perto, reservada e tal. E nesse momento eu tava sozinha e de repente ela olhou e falou: oi, tudo bem? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: não é comigo, né? Ivete tá falando comigo? Imagina, assim, né? Nem conhecia, né? Eu falei, aí ela: tudo bom? Tá, e fiquei na minha. No final me chamaram: vamos lá falar com a Ivete. Aí quando ela olhou, falou assim: lhe vejo todo dia. Maravilhoso. Vamos fazer. Não, e adoro os programas que você apresenta. Vamos fazer alguma coisa? Eu, claro! E eu nem sabia que pauta seria, mas falei: alguma coisa vamos fazer com a Ivete. E aí eu cheguei na TV já vendendo a pauta, todo mundo: claro, então, o que a gente vai fazer? Estavam acabando de preparar o Engenhão, né? Para o Pan-Americano. E aí, vamos levar Ivete para conhecer o Engenhão de helicóptero. Aí pintou o helicóptero. Aí. Qual foi o ponto alto da sua carreira que você falou assim: agora eu posso zerar? Se eu acabar aqui e ficar na praia o dia inteiro, para mim já valeu tudo que eu passei. Então, uma realização muito grande para mim foi ter ido para a Olimpíada. É isso que eu estava contando naquela hora. Muita gente acha, inclusive quando eu saí da TV, da Globo, eu fiz a minha despedida e todo mundo: como você nunca foi para a Olimpíada? Você estava agora em Pequim, em 2008? Eu falei: não, gente, eu estava no telão no estúdio. E todo mundo achava, um telão lindo, grande e tal. Então todo mundo achava que eu estava lá, né? Enfim, e aí meu sonho, como um atleta, o sonho é ir para uma Olimpíada, representar o seu país, né? O meu era como jornalista esportiva. Eu tinha esse sonho de ir para uma Olimpíada. Meu pai era atleta quando jovem, né? Então, aquela coisa que eu cresci com esse gosto pelo esporte, pelo atletismo. E aí eu falei: não, eu quero muito ir. E aí a Record me fez o convite para fazer parte quando eles compraram as Olimpíadas de Londres, né? Mas aí passou um caminhão de dinheiro lá que eu sei. Né? Passou o caminhão da Brinks. Que também ajuda muito. Da Brinks? Reconhecimento profissional. Tem um caminhão Brinks. Tô de Brinks. Caminhão carro forte. A Record, quando vai contratar alguém, vai com esse caminhão. Não é um cheque, é o caminhão. É um caminhão. Esse é o Uber. Brinks, é um caminhãozinho cinza. Só a carinha dela. Não é? Pois é. Aí eu deixo pra vocês falarem, aí eu... Não é gostoso? Merecidamente, pô. É que ela também queria ser atleta. Tava falando de ser atleta. Sim. Era, né? Completando. E aí já não sei nem porque ela queria ser jogadora de vôlei, inclusive. Não queria? Eu queria. Mas eu não cresci muito. Nessa época não tinha líbero, então, né, realmente... Agora tem uma coisa que, pra mim, a altura é muito legal, que é o que eu tenho em comum com a Marta, jogadora. Temos 1,63. Então já né? Eu tenho alguma coisa do futebol ali. Então, mas deixa eu perguntar um negócio pra... Mas esse negócio da Record foi um reconhecimento também que você teve. Então, foi lindo, maravilhoso, porque eu estava na Globo já há 18 anos, e aí eu pensei: puxa, eu vou esperar o quê para realizar esse sonho, né? E aí, quando eles me chamaram, estavam montando a equipe de esporte para fazer a cobertura dos jogos, e aí eu falei: puxa, é mesmo? Olimpíada, mas eu vou mesmo? Vai colocar no contrato? Sim, você vai, estamos te chamando para isso. Eu falei: maravilha, então eu vou. E eu acho que foi o auge, mas assim, de cara, já aconteceram coisas muito especiais. A gente foi para o Canadá e para os Estados Unidos, fomos acompanhar o César Cielo, também conseguimos um furo lá de reportagem, porque acompanhamos um dia inteiro dele em Auburn, que ele treinava lá. E aí a gente mostrando, né, a casa dele, né, como é que era o dia a dia dele, almoçava, preparava a comida dele, ia pro treino, e a gente junto, até a hora que ele foi mostrar a casa e o quarto dele. Quando a gente tava chegando no quarto, ele: não, peraí, Milena, peraí. Eu falei: o que houve? Não, esqueci de uma coisa. Não, mostra pra gente. A câmera já entrando, né, aquelas coisas, né, entrando. E aí ele tinha preso na parede, no teto, nas paredes, os tempos que ele queria atingir. Olha isso. Né? O César sempre foi muito cabeça, né? Ele é muito inteligente, ele lê muito, ele fica o tempo todo muito ligado. Ele estava com o livro do Bernardinho, assim, em cima da cama, né? Focado, super focado. Então, ele
ele ficava mentalizando os tempos. E depois ele disse que nós fomos pé quente para ele, porque ele conseguiu, né, a medalha que ele queria, atingindo quase o tempo lá que ele tinha mentalizado. Esse também é chato, esse Bernardinho, né? Puta nego mala, né? O Bernardinho adora você. Mas ele é vencedor. O Bernardinho. Não, Ele é vencedor. Não, eu tô falando. Que vencedor. Ele fala que tem técnicas suas na apresentação Sim, que ele não usa tem no não. jornal. Você não deveria falar mal do Bernardinho. Ele é muito chato. criticando todo É a mundo. disciplina e a comunicação. ele é muito Que ele precisa comunicar certo. O Bernardinho. O Bernardinho olha é um ele, ó. talento. Não, Você ele- Dedicou o livro O dele. Bernardinho, chato. não é? Graças a ele que a gente tem tanto Não, não título. é não. O outro também ganha. O outro que é mais Roberto. leve. O Zé Roberto é low profile. O Zé Zé Roberto Roberto é mais de boa. Pergunta pro jogador. O jogador É. fala, o Zé Roberto é muito mais legal que o Não é Bernardinho. porque o cara é- Vem o Bernardinho e Os fala, dois puta, o são Bernardinho. maravilhosos, gente. Não é não. É que uma hora ele tinha que acordar às 7 da manhã. manhã, depois às 6, fez o cara acordar às 5 da manhã. Legal. É. O Zé Jogadores Roberto, de a gente vôlei. já fez até uma matéria com ele cozinhando, cozinha bem, foi bem legal na casa dele, recebeu a gente super bem. E o Bernardinho também, já fui até a casa dele entrevistá-lo, também sempre foi muito Ô Milena, simpático mas pra que gente. trajetória legal que você tem, né? Eu tava Ah, que pensando lindo. agora. Obrigada. Você tá há muitos anos, né? Você tá há muitos anos Olha, na comunicação, né? Eu digo o seguinte, que eu devia estar no Guinness. Porque eu acho que eu sou uma das poucas mulheres que trabalha com o esporte, né, com a apresentação. Eu nunca tinha parado, interrompido, né, sempre saí de uma emissora e fui para outra. Só na pandemia que o programa saiu do ar, a gente fazia o Esporte Fantástico e aí o programa saiu do ar. Aí eu fiquei mais no Rio do que aqui em São Paulo, né? Porque eu vinha toda semana para cá para apresentar o programa. E aí, enfim, depois acabou não voltando. E tem o Milena Mil, não sei se você está fazendo Milena conteúdo. Mil, gente. Milena Mil. Ah, é? Milena Mil, gente, no YouTube. por favor, No se YouTube. inscrevam. Dança É. terapia, Emílio. Tem até um vídeo dela que ela Ninguém ensina vai através participar. da dança, que pode ser uma terapia, que é o canal do YouTube. Sério? Milena Tem Mil. aí, põe aí. ô. Separamos aí, ó. Eu tô Cadê o retomando Delari, que agora. você dança? Dança eu muito. adoro. Eu tô retomando o canal agora, porque quando a gente começou foi no meio da pandemia, então muita coisa a gente não podia fazer, muita coisa a gente filmou e, enfim, né, com aquelas dificuldades, né, de máscara e tudo mais. E aí depois, agora eu tô, minha amiga Ellen, muito legal. Dança terapia. Biodança e dança circular. Práticas integrativas, é muito legal. Homem tem vergonha de dançar. dançar. O Gueré dança. O Sami Gueré dança muito. O também. dança. O Gueré, só que o dele é... Põe a O Sami dança. faz O dança do Gueré ventre dança de masculino. salão. Põe a Eu dança. danço. Só isso. Puta, Delari. Não, o canal. ali foi o bate-papo, Ah lá, depois vai tinha querer. algumas coisas, mas bem simples até. Ela fez Não, tá bonito. algo mais lúdico, assim, só pra gente As pessoas, né, conversar e... Você tá bulindona, hein? Opa. Desculpa falar isso. Não, tá não. Não inventa não. Não fica com essa toxicidade pra cima de mim. Era Gordão atenção. tóxico. Tóxico. Gordão tóxico. É. Ajuda a prevenir doenças. Pô, legal, hein? Milena muito Mil, legal. Qual é o endereço? Pôs Milena? uma dança. É o Milena Mil no YouTube, né? Ali, ó. Milena MYLNA, a Mil. Milena Escreve com aí, Y. Ah lá, ó. Milena a Mil. no YouTube. YouTube, E aí, assim, eu até aceito sugestões. A gente está retomando o canal agora, gente. E a grande novidade, sabe o que é? Que vocês também... É o primeiro programa que eu falo sobre isso. Nada foi ao ar ainda. Já dei até a primeira entrevista, mas ainda não foi ao ar. Então, vou falar em primeira mão para vocês. Exclusivo. Virei atleta. Sério? Olha aí. Depois de tantos anos, né? Falando do feito Reportando. de outros atletas. Mas do que? Agora... Atleta? Então, aconteceu o seguinte, vou Bem contar a louco. história. Opa. Fui fazer uma matéria pro meu canal. Um dia que tava chovendo no Rio, chovendo muito, falei, gente, eu preciso de uma pauta indoor. Eu preciso de algum lugar que eu consiga filmar. E a gente tava fazendo conteúdo toda semana. E aí, eu entrei num shopping lá no Rio, no Shopping Recreio. Na hora que eu cheguei no shopping, eu olhei assim, tênis de mesa? Que legal. Aí cheguei lá, conversei, o pessoal me recebeu super bem. Falei, gente, posso fazer uma... Aqui, ó, é justamente lá, na Rio Spin. E aí, receberam super bem, falando, não, beleza, pode vir que a gente faz a entrevista com você. E aí, tipo assim, esse que tá aí, o Bruno Vidal é campeão brasileiro, enfim, outro também, o Renê também é campeão, enfim, só tem feras. E eles acharam legal, e aí eu fazendo a matéria, um deles falou assim, você tem um backhand legal, por que você não vem treinar? Aí eu falei, tá sendo simpático, né? Porque eu tô fazendo a entrevista, né? Tá querendo dizer, pô, né? Parabéns. Sim. Tá. Aí daqui a pouco vem outro professor e falou, ela leva jeito, né?
Eu falei, bom, aí cheguei em casa, fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Falei, cara, eu quero acreditar nisso. Então, eu liguei, falei, professor, você falou aquilo? Não, é verdade. Dá pra perceber que você leva jeito. Vem treinar com a gente, você vai até representar aqui a Rios Fim. Falei, tá bom. Pô, vamos passar. Vai ter torneio? Não, teve torneio, gente, Desafio mas Morgado, o torneio foi um caos. Não, mas nós vamos lá. A gente vai vamos mostrar. fazer A gente vai mostrar, né? Estamos montando ainda o VT, que vai pro meu canal nesse fim de semana, mas foi um caos. E o professor me preveniu. Por quê? Eu estava aqui em São Paulo em novembro, vim para cá para fazer a cobertura do Catar, da Copa. Então eu fiquei novembro e dezembro fazendo a Copa, voltei para o Rio e janeiro já começou o Paulistão. Então eu fiquei até o fim do Paulistão, né? Até abril. Ou seja, não treinei, não peguei na raquete de tênis de mesa. Né? De ping-pong não pode falar, que eles ficam irritados. É muito errado falar ping-pong. Muito errado. Mas todo mundo jogou ping-pong. Chinês, beleza. E aí, quando eu voltei agora, falei, gente, tô voltando, né? Vamos lá treinar de novo, porque eu quero fazer. Eu resolvi fazer uma série para retomar o canal, o Milena Mil. Falei, vamos fazer uma série? Milena Atleta. Acho que, de repente, é um mote legal, né? Legal, bacana. Depois de tanto tempo virar atleta, beleza. Aí eu falei assim, legal, então vamos lá. Quando vai ter um campeonato aí? O que vocês acham de eu participar? A gente já te inscreveu. Nossa. Eu falei, como assim? É daqui a 2 semanas. Eu, o quê? Ou seja, eu tive só 2 semanas para treinar. Aí fiquei treinando todos os dias, para não dar tanto vexame. Mas o professor me preveniu. Milena, tudo que você está fazendo aqui, às vezes na hora o jogo não entra, não acontece, mas fica tranquila que vai ser a sua experiência. E aí o mais legal, aliás, bom, deixa eu acabar de falar a história. A raquete não tá aqui, mas as medalhas estão. Eu acabei ganhando medalha, gente. Tá vendo? A partir de agora. Mas deixa eu falar a verdade. Eu vou falar a verdade pra vocês. O ping-pong do Brasil. É aquela das crianças que até o último lugar. Honra ao mérito. É do NR, quando você vai no acampamento. Olha, não teve muito mérito, porque de cara já falaram assim, bom, você é a primeira que você vai enfrentar, é a atual campeã. Aí eu, que legal, né? A atual campeã é da categoria, né? Mais 50. Aí tudo bem. Aí quando... Claro, né? Eu sabia que eu ia perder, mas cheguei a conseguir no segundo jogo, na minha segunda adversária, 10-10. Aí eu falei, puxa... Consegui chegar a um placar de 10-10, né? Eu acho que eu tô nervosa pra caramba, né? Tava errando tudo, né? Então, pelo menos, eu tava conseguindo alguma coisa. E aí, eu tive a alegria de experimentar, né? Esse outro lado do atleta até o pódio, porque eram só 4 pessoas nessa categoria e no tênis de mesa são 2 terceiros lugares, né? Então, ganhei meu bronze, gente. Parabéns. Eu tenho que agradecer a Record. Eu não vou agradecer quem é o Guerreiro. É o Guerreiro? Não vou agradecer o Guerreiro, não. Guerreiro, abraço. Guerreiro, não vou agradecer, não. Você se lembra, a gente sentadinho aqui, você lembra, os ícones que não se alinhavam? Marcelo Eduardo, Guerreiro. Sim, Marcelo. Mas tem que agradecer. Não vou agradecer. Agradece a você. Que deixou, que permitiu que eu viesse aqui mas estar eu com não vocês. vou agradecer. A gente agradece há muito tempo. Desde a época do Giro do Guerreiro. Giro do Guerreiro. Adorava, cara. Ele entrevistava na van. Guerreiro, gente finíssima. Tá vendo? Record é gente muito bacana que tem lá. Mas você sabe que eu queria falar para... Obrigado, Record. Tudo de bom para você. Deixa eu falar sério. Você sabe um negócio que é muito bacana? É a gente fazer uma homenagem a você. E você sabe que eu sou um cara assim, a tua voz, né? Eu acho que a tua voz é um negócio tão marcante mesmo. E é tão familiar, é tão gostoso te ouvir, né? É uma história, né? É tão bacana te ouvir. É para isso que a gente está aqui, né? Levando informação, levando entretenimento. Pô, muito legal você ter vindo, viu, Milena? Olha, sou teu eu que fã. agradeço, eu sou teu Emílio. fã da época da Fluminense. Eu tô agora querendo até fazer um e-book, botar minha voz aí nos lugares, assim, né? Pra né? Ficar, para as pessoas curtirem. Já que falam tanto isso, que a minha voz é agradável. É muito importante. Eu canto também, né? Eu canto banda. Teu irmão que tem banda. Meu irmão tem banda, Tipo mas eu que comecei lá em casa tocando piano, flauta doce, cantava no coral. Já cantei em ópera. Quando era criança, cantei em ópera. Depois eu fui pra música popular, né? Mas quando criança, cantei. Então eu adoro, né? Acho que todo trabalho com voz é maravilhoso. E falar nisso, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci aqui, mas eu vou entregar pra vocês. Claro, pode falar.
Tem uma... Dá tempo de contar mais uma historinha? Aqui, Claro que dá. Dá Claro. se tiver um Quiser, minuto, fica à vontade. fazer Um muito minuto. rápido. Eu vou contar, eu vou contar rápido pra Senão vocês. os caras me matam. Eu vou... Falou, esse Emílio, Tá. filho da mãe, estourou o programa, esse bosta. Mas agradeceu a Record. Eu trouxe um livrinho que eu participei, porque eu escrevo desde os 13 anos, mas eu escondi de todo mundo a vida inteira. Olá. E aí, agora durante a pandemia, alguns colegas lá da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, vamos juntar aí, cada um escreve uma poesia ou algum texto que queira e tal. Poesia ou prosa, escolhe e tal. E aí eu falei, gente, eu não tenho coragem de mostrar, eu não mostro nunca, né? E aí eu falei, cara, ninguém sabe o que vai acontecer, né? O mundo vai acabar ou não vai, né? Falei, tá bom, vamos mostrar. Então eu escrevi, então eu trouxe pra vocês. Boa. Tem duas poesias e um texto. Tá Cadê ali, o texto? O Reuber já pegou pra vender. Vai lá, Reuber, já roubou. Ela já pôs no Mercado Livre. Pode pegar nessa bolsa. O Reuber vai vender na Dirce. Vai dar autógrafo aí na boca. Livros aí. O Delari manda pro Mercado Livre. Pode ter certeza que vai estar à venda. Valeu, Pô, obrigado. Tá aqui, ó. Sensacional. Tá aqui, ó. Obrigado. Nuvem de Palavras, volume 2, prosa e poesia em tempos de pandemia. Bonito, hein? Obrigado. Pô, bacana. Capa muito legal, ó. Depois, Obrigado, a minha Milena. poesia. E essa foto linda de uma fotógrafa maravilhosa, Selmi Yasuda. Linda, e tem vários amigos, colegas, jornalistas, escritores, tem muita gente aí que se formou na UF. Agora, o interessante é que quando eu comecei a escrever, essa história ninguém sabe, é exclusiva. Exclusiva Nunca contei pra 2. ninguém, é verdade. Pode contar? Pode. Rápido. Rápido. 2 e 3. Conta na velocidade 2 do WhatsApp. Olha o guerreiro aí, ó. Tem que encerrar. Não, agora ela vai contar. Sinto muito. Então, rapidinho, eu fazia parte de um grupinho de criação literária na faculdade lá no Rio, na Ilha Alonso. E aí, essa coisa, né, de escreve, né, mostra, tá, não sei o quê, beleza. Mostrava pro professor, o professor devolvia pra gente até um dia que ele falou, gente, vamos fazer um livrinho, né, dos alunos e tal. Eu falei assim, beleza, vamos fazer um livrinho. Eu falei, livrinho, botar essas poesias que eu acho tão fracas, né, imagina hoje as pessoas lendo essa poesia daquela época. Aí eu falei, não. Aí ele falou, não, gente, vamos. Eu tava mostrando a poesia de vocês pro Drummond. Quem? Existia o Drummond no Jornal do Brasil. Eu falei, Drummond, o jornalista? Eu falei assim, não, Drummond, gente, Carlos Drummond de Andrade. Você mostra as nossas poesias pro Drummond? Ele falou assim, sim, ele adora saber o que a garotada tá escrevendo. Tá. Aí eu peguei, recolhi minhas poesias e nunca mais entreguei e nunca mais. Mas eu posso dizer que Drummond já leu minhas poesias, gente. Você é craque, Milena. Obrigado, viu, Milena? Ó, tá o Instagram aí, Milena. Obrigada, gente. Ciribelli com 2 L's oficial. Obrigado aí pela sua presença. Vai lá, Reginaldo. Os caras estão me xingando aí. Obrigado, Guerreirinho. Guerreirinho. Guerreiro, vem pra cá. Guerreiro.